Todos os filhos da minha avó saíram de casa, menos um. Benedito Simão, o caçula, o preferido, aquele que ficou com a casa quando a senhora faleceu. Meu tio Simão tem um escritório de luxo nessa casa. As 4 paredes do escritório são decoradas com prateleiras e vitrines que exibem objetos de coleção. Há de tudo, mas minhas coisas favoritas são os carros em miniatura e as garrafas. Em 2 ele tem principalmente réplicas em escala de corvetes. E nas outras, garrafas de bebidas de várias partes do mundo, edições limitadas e algumas bem exóticas. Ele nos disse que quando fizéssemos 18 anos, poderíamos escolher a garrafa que quiséssemos. A que a gente quiser mesmo, perguntamos sem acreditar. A que vocês quiserem, ele disse. Naquela época, minha avó ainda estava viva, e eu ia com minha mãe todos os fins de semana àquela casa. Nós 3 completamos 18 anos num intervalo de 2 anos e meio. Quando já éramos todos maiores de idade, procuramos Simão para cobrar que cumprisse a promessa. Dissemos a ele que, se fosse verdade, já podia ir preparando a garrafa mais cara. Ele nos recebeu em casa com a mesa posta e 6 copinhos de shot, servidos com um líquido âmbar. Na contagem de 3 até o fundo, e feliz aniversário. Nem perguntamos o que ele tinha servido. Aquele líquido queimou a garganta, esquentou o hálito e, segundos depois, ardeu na boca do estômago. Querem apostar que não adivinham o que acabaram de tomar? Nenhum de nós tinha provado uma gota de álcool antes daquele dia, então não tínhamos referência nenhuma além dos nomes. Fomos chutando vários tipos de bebida, mas ninguém acertou. Meu tio foi até o armário do bar e tirou um frasco. Todos nos aproximamos ao mesmo tempo para ver se era verdade o que achávamos estar vendo. Uma mão humana. Uma mão macerada em álcool. Você já viu a bebida de cobra, aquele que dizem aliviar dores de reumatismo? Era algo assim, mas com uma mão enrugada. O que vi secou minha boca na hora. Agora sim, escolham a garrafa que quiserem. Meus primos se distraíram com a parede de bebidas. Eu fiquei olhando aquela mão que flutuava. Os dedos estavam apoiados no fundo, além disso, seguravam uma moeda que parecia ouro. Era dourada e reluzente. Uma garrafa para cada um ou uma para os 3? Perguntei. Uma para cada, disse meu tio. Não é todo dia que se faz 18 anos. Por um tempo me esqueci da mão na licoreira e fui comemorar com meus primos termos escolhido nosso presente entre opções luxuosas. Anos depois soubemos que as garrafas realmente caras meu tio escondia em outro lugar. Sempre que eu ia à casa do tio, aproveitava para ver a licoreira. Pela minha avó, juro que sempre encontrava a mão numa posição diferente. Ou meu tio sacudia a licoreira de vez em quando, ou se servia dela em alguma ocasião. Mas o nível do líquido não parecia baixar, então só podia ser a primeira opção. Ou então a mão se mexia sozinha. Tentei descobrir algo perguntando ao meu tio. Mais de uma vez ele disse que não ia contar, que não queria ou não podia. Não posso e não quero. Dizia e ria como se fosse brincadeira, mas falava sério e nunca me dizia nada. Um dia ele me pegou admirando a garrafa. Não falou nada, mas na visita seguinte encontrei a porta do escritório trancada. Na vez seguinte estava aberta. Entrei no escritório como se fosse roubar algo, olhando para todos os lados para ninguém me ver. Tentando não fazer barulho, acendi só a luz da escrivaninha e puxei um pouco a cortina. Depois abri o armário do bar e procurei. A mão na licoreira não estava lá. Revirei as prateleiras e vitrines sem achar nada. Ele escondeu. Pensei e caminhei para sair do escritório. Eu já estava indo quando ouvi um barulho que identifiquei na hora. Soou como uma moeda batendo no vidro. Só de imaginar, você escuta isso na cabeça. A licoreira estava sobre a mesa. A mão estava lá, mas os dedos tinham soltado a moeda. Se da próxima vez que eu vir essa mão ela estiver com a moeda nos dedos,
Juro que morro, disse a mim mesmo. Olhei a mão uma última vez. Já ia sacudir a garrafa para mudar a posição, mas parei. Comecei a pensar no que estava vendo. A mão estava na posição da letra B na linguagem de sinais. Eu não queria pensar nisso, mas não conseguia impedir minha mente de viajar. A primeira vez que vi a mão, parecia que os dedos estavam como a letra S, só que de cabeça para baixo. Passei a semana toda nervoso sempre que pensava nisso. Eu não sabia língua de sinais de memória, então tive que pesquisar. Esperava que na semana seguinte eu encontrasse a letra A. Os 4 dedos principais completamente dobrados em direção à palma. E o que você acha? Na semana seguinte, de fato, era a letra A. Depois veio outro S. Então minha avó adoeceu, e por quase 3 meses a gente ia vê-la na casa de outra tia, que era quem tinha tempo para cuidar dela o dia inteiro. Essa mudança me ajudou a parar de pensar nisso que estava me deixando obcecado. Desculpe se soa ridículo, mas eu já estava pensando em perguntar as coisas para aquela mão. Minha avó não melhorou. Nesse mesmo ano ela faleceu, e demorou muito até eu voltar à casa dela, que agora era a casa do meu tio. Só voltei quando um dos meus primos pediu a casa emprestada para fazer uma festa. Prometeu que não ia levar gente estranha, que iam limpar a bagunça e não fariam muito barulho. Meu tio disse que podiam se servir do que quisessem do bar, mas nada das prateleiras nem das vitrines. Meus primos obedeceram. A mão estava no bar, por sinal. Cheguei à festa por volta das 11 da noite. Tinha terminado tarde uns recortes que estava fazendo no ateliê. Fui direto ao escritório. O frasco com a mão não estava. Fui perguntar ao meu primo, mas nem foi preciso. A primeira coisa que vi foi o frasco com a mão em cima da mesa da sala de jantar. A mão formava um punho fechado, em que os dedos médio, anelar e mínimo estavam dobrados para a palma e o polegar enfiado entre o indicador e o médio. Voltei de repente por causa de um grito horrível. A namorada de um primo gritava como louca. Alguém até desligou a música. Um dos meus primos me puxou para o quintal e disse que a garota tinha acabado de tomar um shot da licoreira. Ela não parava de gritar. Dizia que estava vendo alguém, que havia alguém querendo machucá-la. Ela estava como num surto psicótico, depois de acreditar que a mão que estava lá dentro era real. Dizia que havia um homem sem uma mão. Com certeza se sugestionou quando viu a mão flutuando. Isso fez com que a festa acabasse. Uma prima tirou o pessoal de lá. Não eram muitos, na verdade, e ficamos só nós com a garota. Ela não se acalmava por completo. De repente, fechava os olhos e ficava tranquila, mas dizia que sentia que alguém a tocava e que puxava o cabelo dela. "O que você deu para ela?" Repetiam uma e outra vez, apontando para aquela licoreira em cima da mesa. Todo mundo já sabia, mas talvez ninguém soubesse perguntar direito. Que tipo de desgraçado traria uma mão humana boiando em álcool? A irmã da garota obrigou meu primo a ligar para meu tio para perguntar o que era aquilo. Se era real. Ela queria saber para poder avisar no hospital o que ela tinha ingerido. Já estavam prontos para levá-la para atendimento. Só esperávamos que atendessem a ligação. Pedindo que alguma coisa não a tocasse, a garota se jogava no chão. Meu tio nos deu uma baita bronca. Primeiro perguntou quem tinha nos dado permissão para beber o que havia na licoreira. Meus primos juraram que ele tinha dito que podiam beber o que quisessem do bar. "Tem que usar o bom senso", respondeu Simão. Segundo, aquela licoreira estava fechada porque não era para beber dali. Quando fizemos 18 anos, ele disse que tinha servido dali, mas era brincadeira. Na verdade, ele tinha nos oferecido um uísque que trouxe da Europa. Aquela garrafa com a mão devia ter formol ou algo assim. Levaram a garota, fizeram uma lavagem no estômago e felizmente ela ficou bem. Obviamente meu primo e ela terminaram o namoro, porque como você imagina,
Foi ele quem teve a ideia de ela tomar aquilo. Depois disso, meu tio nos chamou para conversar. A licoreira com a mão, ele tinha roubado de uma fazenda que foi visitar. Disse que foi ver uns clientes, o levaram à casa, deram um passeio, mas em algum momento foram grosseiros e ele viu a oportunidade de castigá-los e levou algo que achou chamativo. Segundo ele, não prestou tanta atenção na mão, mas na moeda. Aliás, e a moeda? Fiquei esperando meu tio perceber ou lembrar, mas parecia que ele não fazia a menor ideia de que aquela coisa se mexia. A mão se movia, mudava de posição, brincava com a moeda, mas só quando ninguém estava olhando. Sério, ele nunca percebeu. Não falei nada. Preferi guardar para mim. Achei que isso tinha ainda mais valor se continuasse sendo uma informação que só eu possuía. O tempo passou. Muitos anos se passaram. Um dia encontrei a garota que tomou o shot num posto para renovar o título de eleitor. Ela me contou da vida dela e eu contei da minha. Só coisas superficiais. Já quase na nossa vez, tive a ideia de perguntar sobre o que ela tinha visto naquele dia da festa. Muito educada, me disse que não queria falar disso. Ela só falou que ficou muito traumatizada pelas visões. Então foi chamada para tirar os dados biométricos. Depois fui eu. Ao sair, nos encontramos de novo. Ela já estava se despedindo, mas parecia que queria me dizer algo e não se atrevia. Senti que ela quase se forçou a falar. Disse que desde então às vezes sonha com um homem. Esse homem é o mesmo que viu na casa do meu tio naquela vez. Meu sonho sempre foi ter meu próprio lugar desde a época do ensino médio. Eu mal podia esperar para sair de casa, porque eu odiava meu pai enquanto crescia, e minha mãe não era muito melhor. A gente vivia batendo de frente e meu pai estava sempre bêbado nos fins de semana. Sinceramente, era tudo uma bagunça. À medida que fui ficando mais velho, e as garotas obviamente começaram a fazer parte da equação, isso se tornou um problema ainda maior. Digo isso porque não havia a menor chance de eu levar alguma menina para aquela casa de merda. Então, por causa de tudo isso, aproveitei a primeira oportunidade que surgiu e me mudei quando tinha 19 anos, já na faculdade. Eu não fui estudar fora, só cursei uma faculdade para quem mora na região, não muito longe de casa. Meus pais não pagariam para eu estudar longe. Então, fiquei entrando no Facebook todos os dias por um tempo. Quando finalmente encontrei um aluguel que parecia promissor e cabia no meu orçamento, fui vê-lo imediatamente. A planta do apartamento é bem importante para a história, então vou descrevê-la agora. Assim que se entrava, dava direto na sala de estar integrada com a sala de jantar, tudo em um único ambiente aberto. Ao lado ficava a cozinha, separada por uma parede. Para chegar ao único quarto do apartamento, era preciso passar por um corredor que também tinha 2 armários. Um que eu usava como despensa e outro para guardar coisas. Nesse mesmo corredor ficava a porta do banheiro. No final do corredor estava o quarto. O quarto era bem espaçoso. Cabia facilmente uma cama queen size, tinha mais 2 armários, e ainda consegui colocar algumas cômodas e uma TV sem dificuldade. Eu me apaixonei na hora, especialmente porque o aluguel era acessível. Mudei no mês seguinte e a vida seguia normalmente, avançando alguns meses. Saí com amigos pela cidade e acabamos encontrando algumas garotas que conhecíamos. Acabei levando para casa uma garota que eu conhecia há algum tempo da faculdade, mas com quem nunca tinha saído desse jeito. Vou chamá-la de Sara. Acabamos bebendo no meu apartamento e assistindo a um filme, mas foi só isso. Ela não quis levar as coisas além naquele nosso primeiro encontro, e eu respeitei isso. Fomos para o quarto terminar o filme que havíamos começado na sala,
e acho que nós dois acabamos apagando de tão bêbados em algum momento durante o filme. A próxima coisa de que me lembro foi acordar com passos no corredor. Ainda era madrugada. Olhei para o lado e estava sozinho na cama. Pulei da cama e olhei pelo corredor, e vi a Sara na sala pegando as coisas dela que estavam no sofá, mas fazendo isso bem silenciosamente. Ela estava tentando ir embora para evitar a situação constrangedora da manhã seguinte, e eu entendi. Não disse nada e voltei para a cama em silêncio. Ouvi quando ela finalmente saiu pela porta da frente. Só por garantia chamei: "Sara?", mas não houve resposta, o que confirmou que ela tinha ido embora. Me ajeitei na cama relativamente rápido e voltei a dormir. Provavelmente passou mais 1 hora quando acordei com um barulho alto. Eu imediatamente me encolhi na cama e meu coração começou a disparar. Chamei de novo: "Sara?", mas não houve resposta. Sinceramente, eu estava com medo de levantar para verificar, então peguei meu celular e mandei uma mensagem para o número dela, perguntando se ela ainda estava na minha casa. Percebi que aquilo era meio estranho de fazer, mas eu realmente estava com medo naquele momento. Olhei para a porta do quarto, que ainda estava aberta, porque eu tinha sido preguiçoso demais para levantar e fechá-la depois que a menina saiu. Eu ainda estava um pouco bêbado por causa das coisas que tomamos na sala, mas tive a sensação de ver algo enrolado no batente da porta. Minha respiração só ficou mais acelerada. Ainda não acredito que tive coragem de fazer isso, mas deslizei a tela do iPhone para baixo, abri o painel de controle e apertei o botão da lanterna. Com o celular ainda apontado para o batente da porta, percebi que havia 2 mãos agarradas ali. Mas como se reagissem imediatamente ao serem reveladas, as mãos se contraíram e então desapareceram de volta para fora da minha visão. O grito que eu estava segurando há uns 3 segundos finalmente saiu. Misturado aos gritos de puro pavor, eu também gritava: "Sai, sai!", repetidas vezes. Quando finalmente levantei, olhei pelo corredor e ele parecia vazio. Acendi a luz na mesma hora. Depois de alguns minutos tentando acalmar a respiração e apenas ouvir qualquer som, criei coragem para verificar os armários do corredor e o banheiro. Estavam vazios. Em seguida, fui para a área principal da sala e, acredite, não havia nenhum lugar onde alguém pudesse se esconder ali. Segurei meu celular como se fosse uma arma enquanto me aproximava do interruptor mais próximo e acendi a luz. Me senti imediatamente melhor com o ambiente iluminado, mas ainda faltava a cozinha. Cheguei devagar até a abertura que dava acesso à cozinha e também acendi a luz ali, iluminando finalmente todo o apartamento. Não havia ninguém. Olhei atrás do sofá, debaixo das mesas e até dentro dos armários inferiores da cozinha. Quando percebi que estava tudo limpo, corri até a porta da frente para trancá-la. O estranho, porém, é que eu nunca ouvi a porta da frente se fechar e mesmo assim não havia absolutamente ninguém lá dentro além de mim. Passei então a ligar repetidamente para a Sara até que ela atendeu. Quando atendeu, parecia cansada e confusa. Perguntei se ela tinha acabado de estar na minha casa e ela me disse que tinha ido embora fazia um bom tempo porque não conseguiu dormir. Não expliquei nada, apenas disse que tinha sido engano meu, que achei ter ouvido um barulho, e desligamos. Depois disso, comecei a ligar sem parar para o meu melhor amigo até ele atender, também sonolento e confuso. Contei tudo o que tinha acabado de acontecer e ele disse que dava para perceber que eu ainda estava bêbado. A explicação dele, no entanto, me acalmou. Ele disse que eu estava privado de sono e ainda alcoolizado e que provavelmente tive uma alucinação ao acordar no meio da noite. Aquilo até fez algum sentido, considerando que eu nunca ouvi a porta da frente se fechar. Eventualmente consegui rir da situação e pedir desculpas por tê-lo acordado. Voltei para o quarto, tranquei a porta e consegui me acalmar o suficiente para dormir. Na manhã seguinte, fiz outra busca pelo apartamento inteiro e, sem dúvida alguma,
estava tudo normal. Segui com meu dia, mas em algum momento voltei a pensar naquela suposta alucinação das mãos agarradas ao batente da porta na noite anterior. Fui até o quarto e examinei o batente da porta, e acho que meu coração parou por um momento quando vi marcas evidentes de dedos exatamente nas posições em que as mãos que eu tinha visto estavam. Fiquei tonto ao perceber que não tinha sido uma alucinação. Tirei uma foto daquilo que até hoje, anos depois, ainda está salva no meu iCloud. Acabei ligando para o meu pai pedindo conselho e ele basicamente me chamou de idiota por não ter trancado a porta. Mas disse que enquanto nada tivesse sido roubado e ninguém estivesse mais lá, eu deveria encarar aquilo como uma valiosa lição. Sinceramente, nada do que meu pai disse naquela ligação estava errado. E é isso que mais incomoda. Eu não faço ideia de quem entrou no meu apartamento naquela noite, nem porque essa pessoa escolheu fazer literalmente a coisa mais assustadora possível. Mas depois que meu contrato de 1 ano terminou, eu me mudei, consegui um apartamento melhor e nunca mais olhei para trás. Meu nome é Rogério e sou de Leopoldina, Minas Gerais. Naquela noite eu estava trabalhando como de costume na empresa onde atuo. Era o turno noturno, aquele em que o tempo parece se arrastar. O silêncio é duro de lidar e qualquer ruído soa fora do normal. Do lado de fora, uma tempestade de novembro parecia querer levar a cidade. A chuva caía com tanta força que o vento assobiava entre as estruturas metálicas, e os relâmpagos iluminavam o céu por alguns segundos, como se alguém estivesse ligando e desligando a luz do mundo. Lembro de ter pensado que aquela era a noite perfeita para que algo desse errado. Perto da meia-noite, meu celular tocou. Não era um horário normal para receber ligações, e quando vi o nome da minha esposa na tela, senti um pressentimento difícil de explicar. Atendi imediatamente. Do outro lado da linha, não ouvi palavras. Ouvi choro. Um choro desesperado, como se lhe faltasse ar. "Onde você está?" ela perguntou. "Você está bem? Ainda está no trabalho?" Respondi que estava bem, que não havia saído em momento algum e que seguia trabalhando como sempre. Então perguntei o que estava acontecendo. Houve um silêncio daqueles que pesam mais do que qualquer grito. E então ela começou a me contar o que havia vivido. Disse que estava no andar de cima da casa, junto da nossa filha. A tempestade havia ficado mais forte e os trovões faziam as portas vibrarem. De repente, ela começou a ouvir barulhos na porta da frente. Nossa casa, por não ter vizinho, está sem muro e portão, então a porta dá direto para a rua. Segundo ela, não eram batidas normais, mas como se alguém estivesse testando a fechadura, insistindo, até arranhando. Ela pensou que talvez eu tivesse chegado mais cedo do que o esperado. Desceu as escadas com cuidado, tentando ver quem estava ali. E foi então que ela o viu. Ali, do outro lado da porta, estava eu, o marido dela. Nada mais, nada menos, vestido com o uniforme de trabalho, com o mesmo porte físico e o mesmo rosto. Mas havia algo errado. Ela me disse que no instante em que nossos olhares se cruzaram, soube que não era eu. Meus olhos, segundo ela, não tinham vida. Eram frios, vazios, como se algo estivesse usando o meu corpo, mas não soubesse me imitar por completo. Aquela coisa a encarou e falou: "Deixa eu entrar, por favor. Deixa eu entrar." Ela deu um passo para trás. Algo dentro dela, um instinto ou um alarme, gritava para que não abrisse a porta, e que aquilo que pedia para entrar não era o marido dela. Quando se recusou, aquele eu, entre aspas, mudou. Começou a puxar a porta de forma violenta, a sacudindo enquanto repetia: "Deixa eu entrar, deixa eu entrar." O barulho da chuva se misturava com os golpes, com o rangido da porta e com aquela voz que não soava totalmente humana.
Por sorte, a porta estava trancada. Minha esposa recuou, subiu correndo as escadas e abraçou nossa filha. As duas começaram a chorar de tanto medo que sentiram. Mas não terminou ali. Em meio ao estrondo da chuva, minha esposa ouviu aquela coisa se afastar da porta da frente. Ouviu passos contornando a casa até chegarem ao quintal dos fundos. Então começaram as batidas na porta de trás, furiosas e desesperadas. Foi nesse momento que ela, tremendo, me ligou. Enquanto ela me contava tudo, eu sentia o estômago se revirar. Por quê? Porque eu nunca saí do trabalho. Confirmei isso para ela. Disse que continuava lá, que não havia nenhuma possibilidade de eu estar em casa. Mas o choro dela era tão intenso, o medo tão real, que pedi permissão para sair antes do fim do meu turno. Não lembro do caminho até em casa. Só me recordo da chuva batendo no para-brisa e da sensação constante de que algo me observava da escuridão. Quando cheguei, a tempestade ainda caía. Tudo parecia à primeira vista em calma. Entrei em casa, abracei minha esposa e acalmei minha filha. Disse a elas que provavelmente tudo tinha sido fruto do medo, da tempestade e do cansaço. Que o vento havia sacudido as portas e a mente delas completou o resto. Elas não são seguidoras de temas paranormais, então precisavam de uma explicação lógica, e eu a dei. Naquela noite dormimos os três juntos. Mas agora a vocês eu posso dizer a verdade, porque sei que elas nunca ouvirão este relato. Antes de entrar em casa, algo chamou minha atenção. Na lama do quintal formada pela chuva, havia pegadas. Não eram pegadas quaisquer. Me abaixei para ver e senti o sangue sumir do corpo. Reconheci o padrão imediatamente. Era o mesmo desenho que minhas botas de trabalho deixam quando piso em barro. A mesma sola, o mesmo desgaste, a mesma forma. Isso só podia significar uma coisa. Naquela noite, alguém igual a mim, vestido como eu, usando as mesmas botas do meu trabalho, esteve ali tentando entrar na minha casa. Até agora não achei uma explicação para tudo isso. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. A casa dos meus pais nunca pareceu realmente uma casa de paz. Pelo menos, não no sentido normal. Meu pai viajava constantemente a trabalho e minha mãe estava sempre saindo com amigas, passando a noite na casa da minha tia ou fazendo qualquer outra coisa que a fazia chegar tarde. Às vezes ela nem voltava para casa. Eu sei que isso soa meio errado, mas era simplesmente a realidade. Não é que eles me abandonassem ou algo assim. Era mais como se estivessem sempre ocupados e sempre em outro lugar. Então, desde os meus 16 anos, basicamente passei a viver sozinho. Eu jantava sozinho na maioria das noites, assistia TV sozinho e às vezes era a única pessoa na casa durante todo um fim de semana. Sou filho único e acho que isso é porque meus pais perceberam depois de me terem o quanto valorizavam a própria liberdade. Nesse sentido eu sofri, mas é algo que sinto muito mais agora como adulto. Quando eu era mais novo eu até gostava disso, porque parecia liberdade ter uma casa tão grande só para mim. Eu podia fazer o que quisesse sem meus pais pegando no meu pé, e não precisava dividir nada com irmãos. Podia chamar amigos para jogar até tarde, e conversar com garotas ao telefone sem passar vergonha. Era como ter minha própria casa sem precisar pagar por isso. E mesmo quando fiz 19 anos e comecei a estudar em uma faculdade próxima, nada mudou. Na verdade, ficava ainda mais sozinho. Minha mãe e meu pai estavam cada vez mais fora, e eu basicamente era quem mantinha a casa funcionando. Eu também conhecia cada barulho daquela casa. Essa parte é importante, porque não era uma daquelas casas em que qualquer rangido te deixa assustado. Era uma casa antiga,
mas grande, e tinha seus sons habituais. Eu sempre dizia que aquele lugar maldito tinha personalidade. Então isso aconteceu em uma noite em que eu sabia, com certeza, que ficaria sozinho. Meu pai estava fora da cidade a trabalho, e minha mãe vinha falando a semana inteira que ficaria na casa da minha tia, porque eles teriam um grande encontro de família no dia seguinte e ela não queria dirigir de volta tarde da noite. Eu lembro dela me dizendo: "É só você hoje à noite." E sinceramente eu nem liguei. Isso era normal. Eu disse a ela que nem precisava me avisar. Preparei comida, assisti TV e fiz o de sempre. Por volta das 11 horas, subi para o meu quarto e comecei a assistir vídeos no YouTube na cama. Isso era algo que eu fazia algumas noites por horas. Meu quarto ficava no final do corredor, no andar de cima. No topo da escada havia um pequeno patamar e à direita ficava o quarto dos meus pais. Mais adiante no corredor ficava o banheiro, o armário de roupas de cama e, no final, o meu quarto. Eu deixei a porta aberta porque meus pais me pediam para manter as portas abertas à noite, mais como uma forma de ficar atento e ouvir caso houvesse algum bandido. Mas eu também gostava de ouvir um pouco os sons da casa, como um ruído de fundo. Isso fazia o fato de estar sozinho parecer menos intenso. Eventualmente comecei a ficar com sono, então fechei o notebook e fiquei deitado mexendo no celular. Então vou dizer que provavelmente passou cerca de 1 hora desde o momento em que fechei o notebook até o instante em que meu telefone tocou. Na tela apareceu, sem identificação de chamada. Foi a primeira vez que recebi uma ligação sem identificação. Fiquei olhando para o celular por alguns segundos. Receber uma ligação dessas tão tarde da noite era suspeito pra caramba. Ignorei, mas ele tocou de novo logo em seguida, ainda mostrando sem identificação. Foi isso que me fez atender. Pensei que se fosse algo importante, a pessoa ligaria 2 vezes. Além disso, era só uma ligação. No pior dos casos, eu desligaria. Então eu atendi, e no começo não havia nenhum som. Fiquei nervoso achando que fosse uma daquelas ligações de golpe que ligam só para ver se o número está ativo e adicioná-lo a algum banco de dados. Mas então comecei a ouvir algo bem fraco, e meu cérebro demorou alguns segundos para processar o que era. Parecia o som de uma TV ligada ao fundo, e o estranho era que eu também conseguia ouvir de forma bem leve a minha própria TV lá embaixo através da porta aberta. Eu acho que tinha deixado ela ligada mais cedo na sala. Eu não tinha deixado o volume alto, só como ruído de fundo. Então, ouvir o som de uma TV pelo telefone fez meu estômago doer na hora. Eu disse, "Alô?" pela segunda vez e novamente não houve resposta. Só o som da TV. Como se quem estivesse do outro lado nem estivesse tentando falar, apenas estivesse ali. Então percebi algo que me fez sentar na cama imediatamente. O som da TV que eu ouvia pelo telefone não era aleatório. Ele coincidia com o som da minha TV lá embaixo. Perfeitamente. Não havia atraso, era exatamente o mesmo áudio nos mesmos momentos. Como se estivesse sincronizado. Foi aí que senti um frio percorrer minha espinha, porque só havia uma explicação lógica. Isso significaria que quem estava ao telefone podia ouvir a minha TV em tempo real. Ou seja, essa pessoa estava dentro da minha casa, lá embaixo. Tentei forçar uma explicação normal, como se fosse um amigo parado do lado de fora de uma das janelas do andar de baixo tentando me enganar, ou talvez a ligação estivesse bugando e captando o áudio do meu microfone. Isso pode acontecer, mas quanto mais eu ouvia, mais percebia que aquilo não fazia sentido. Parecia que alguém estava me ligando enquanto estava parado em algum lugar da minha sala. Eu me levantei e fui até a porta do meu quarto para ouvir melhor. E sim, eu tinha 1.000.000% de certeza agora de que o áudio do telefone estava sincronizado com a TV. Em retrospecto, isso foi idiota, mas eu gritei: "Quem está aí embaixo?" E então a linha caiu. A pessoa desligou.
Nesse ponto, minha boca ficou completamente seca. Eu nem conseguia ligar de volta, porque era uma chamada anônima. Saí para o corredor em direção à escada e olhei para baixo. Eu ainda ouvia a TV ligada na sala e então um estalo. Soou como o assoalho de madeira rangendo sob o peso de uma pessoa, mas se isso ainda não confirmasse tudo, o momento em que ouvi alguém pigarreando lá embaixo foi quando tudo ficou 10 vezes mais real. Eu não podia mais me apoiar na teoria do telefone bugado, embora no fundo eu já soubesse que isso era besteira. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta sem fazer muito barulho. E se meu pai estivesse me testando, vendo como eu reagiria a uma invasão? Ou talvez fosse o meu tio? Então liguei para o meu pai, mas ele não atendeu. Talvez já estivesse dormindo. Eram cerca de 11h30. Então liguei de novo, mas nada. Tentei a sorte com o tio Jonas e ele atendeu no segundo toque. Eu percebi que ele estava na cama. Ele perguntou por que eu estava ligando, e eu comecei dizendo que aquilo podia parecer loucura, e então soltei a bomba perguntando se ele estava lá embaixo. Eu me lembro vividamente da resposta e do tom exato dele ao dizer: "Do que diabos você está falando?" Quando eu expliquei, ele disse que aquilo era totalmente algo que o irmão dele faria. O irmão dele, ou seja, meu pai. Enquanto estávamos ao telefone, meu celular começou a vibrar. Olhei para a tela e lá estava novamente a chamada sem identificação. Implorei para o meu tio ficar na linha por um instante. Coloquei ele em espera enquanto atendia a outra ligação. Ele disse, ok, então atendi a outra chamada. Quando eu disse alô, havia o mesmo silêncio de antes. Dessa vez, eu não ouvia o som da TV do outro lado. O que isso significava? Parecia que a pessoa estava usando o telefone no viva voz, porque eu conseguia ouvir passos. Ela estava se movendo, e os passos coincidiam com os passos que eu de repente comecei a ouvir do lado de fora do meu quarto. Eu rezei com todas as forças para que fosse meu pai brincando comigo. Então a maçaneta da porta se mexeu, e quem quer que estivesse do outro lado tentou empurrar a porta. Graças a Deus era uma porta velha e pesada, com uma fechadura antiga e resistente. O som ainda coincidia com o que eu ouvia no telefone. Quem estava do outro lado da porta bateu. Eu tive a ideia repentina de juntar as duas chamadas, e quando fiz isso, gritei no telefone para o meu tio dizendo: "Não é meu pai, vem para cá agora." Eu também gritei que quem estava na casa também estava na ligação conosco. Meu tio pareceu despertar completamente com isso e começou a gritar no telefone coisas como: "Estou indo, seu filho da mãe." A pessoa da chamada sem identificação desligou o telefone e eu ouvi passos se afastando da porta. Isso praticamente confirmou que não era meu pai. Meu tio me disse para ficar no quarto, que ele já estava a caminho. Eu não era uma criança pequena, mas também não era um homem grande e forte. Eu era só um garoto magro de 19 anos. Meu tio sabia que eu estava em perigo. Ele começou a vir para a casa. Nós morávamos na mesma cidade naquela época, mas os 7 minutos que ele levou para chegar pareceram os 5 anos mais longos que eu já vivi. Finalmente ouvi a voz familiar do meu tio gritando lá embaixo, então corri para fora do quarto e desci as escadas. Ver ele ali fez tudo parecer melhor. Ligamos para a polícia juntos enquanto procurávamos pela casa atrás de itens roubados. A TV da sala ainda estava ligada. Antes da polícia chegar, encontramos a janela da cozinha completamente aberta. Aberta o suficiente para alguém passar rastejando. Essa informação foi repassada à polícia, que quando chegou fez o que eu imaginei ser uma busca padrão no local, pedindo para guiarmos eles pela casa, mas ficando atrás deles. Revistamos a casa inteira, e quem quer que estivesse lá inicialmente já não estava mais. Depois que a polícia terminou, eles pediram para ver as chamadas sem identificação no meu histórico. Eu mostrei e um dos policiais nos disse que mesmo aparecendo como sem identificação, às vezes eles ainda conseguem solicitar registros
e rastrear de onde a chamada veio. Eles disseram que isso poderia levar alguns dias, mas que entrariam em contato. Meu tio passou a noite lá, o que me fez sentir mais seguro. Deixamos todas as luzes acesas, como crianças pequenas. Alguns dias depois, para minha completa surpresa, um dos policiais me ligou de volta. O número foi rastreado até alguém que eu realmente conhecia. Era um antigo conhecido do ensino médio. Não era amigo nem inimigo, mas alguém que tinha meu número, meu endereço e essas coisas. Eu não o via há anos. A polícia perguntou se eu queria ir com eles enquanto o interrogavam. Então eu e meu tio fomos, já que ele tinha estado comigo desde o começo. Quando o pai do garoto abriu a porta e viu a polícia, chamou o filho na hora, sem questionar nada, e eu pude ver no rosto dele que ele estava nervoso. O policial e eu perguntamos diretamente se ele tinha feito aquelas ligações. Ele disse imediatamente que não. Então afirmou que o telefone dele tinha sido roubado alguns dias antes. Ele alegou que o perdeu em uma festa e nunca mais o recuperou. O policial perguntou por que ele não tinha registrado o roubo. Ele apenas disse que já pretendia comprar outro aparelho mesmo. O policial disse que entrariam em contato novamente se fosse necessário, e basicamente foi isso. O pai dele ficou ali o tempo todo observando, mas estranhamente não disse nada. Não houve nenhum grande momento de revelação, nenhuma prisão, nada disso. Naquela noite eu não conseguia parar de pensar nisso. O olhar nervoso no rosto dele era um olhar de culpa, ou apenas a reação natural de qualquer pessoa ao ser recebida por policiais na porta de casa. Se realmente fosse um telefone roubado, isso significaria que alguém roubou o celular dele especificamente para me ligar e invadir a casa dos meus pais. E isso, sem dúvida, é ainda mais assustador do que se tivesse sido ele. Olá, meu nome é Mário, e esta é a primeira vez que conto esse relato, então vou tentar ser o mais conciso possível. Eu guardo um vídeo do ano de 2014. Naquela época eu ajudava meu padrinho apelidado de Cabeça, com os animais do rancho dele. Ele sempre deixou bem claro que coisas estranhas aconteciam ali, principalmente por ser uma área de serra, onde havia pessoas que iam até os arredores para enterrar coisas ruins. Amarrações e esse tipo de coisa. Mesmo assim, eu ajudava com gosto, porque meu padrinho sempre me pagava bem. Certa noite, depois de terminar as tarefas, e é importante dizer que era início de novembro, porque naquela época do ano, no povoado, diziam que havia muitas assombrações. Eu estava levando algumas ferramentas em direção à casa quando comecei a ouvir barulhos muito estranhos vindos da parte de trás do rancho. Naquela área, meu padrinho ainda não tinha animais nem currais, então isso chamou minha atenção. Fui espiar e vi uma silhueta desconhecida. Não dava para distinguir se era um animal ou outra coisa. Cheguei um pouco mais perto e fiquei completamente paralisado quando vi algo parecido com uma cabra, de costas, dançando em duas patas no meio da escuridão. Ela apenas fazia aquilo. Peguei meu celular da época, gravei o que consegui e saí correndo para contar tudo ao meu padrinho. Mostrei o vídeo a ele e meu padrinho ficou bravo por eu ter ido até lá sem a supervisão dele. Mas o que mais me assustou foi que ele não demonstrou nenhuma surpresa com o que tinha acontecido. Disse que aquilo era algo que acontecia ali e me contou que do outro lado, perto de um caminho de terra, um homem muito mau havia tirado a própria vida. Segundo ele, às vezes esse espírito entrava nos animais, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Depois disso, passei a ter muito mais cuidado ao andar pelo rancho, principalmente à noite. Também vale dizer que mesmo depois de tantos anos, meu padrinho nunca colocou nada naquela área. Acho que ele já presenciou mais aparições paranormais e simplesmente não quis me contar.